Eu sou a doutora Cris Anton, ginecologista, e vou falar um pouco para vocês sobre as opções de tratamento da endometriose. A grande maioria das pacientes chega aos nossos consultórios com um grande medo, ou às vezes pedindo uma segunda opinião a respeito da cirurgia de endometriose. Na verdade, é um número pequeno de pacientes que realmente precisa ser operada. E por quê? Porque a endometriose ela é uma doença crônica. Se você começa muito jovem a operar essa paciente, provavelmente ela vai ter que ser operada várias vezes ao longo da vida. Então, quais são as situações que realmente indicam a cirurgia para endometriose? É, a gente indica a cirurgia para endometriose quando, por exemplo, essa lesão está envolvendo o ureter, que é aquele caninho que leva o xixi do rim até a bexiga. Se há envolvimento do ureter, tá, é necessário a cirurgia, porque existe um risco desse ureter se fechar e aí obstruir a passagem de urina do rim até a bexiga. Então, esta é uma condição que precisa ser operada. Pacientes que tenham acometimento do intestino em mais de 50% da sua circunferência. E por que essas pacientes precisam ser operadas? Porque existe um grande risco de haver uma obstrução intestinal, ou seja, que as fezes não passem mais naquele trajeto. E aí isso pode acontecer de uma hora para outra e se tornar uma cirurgia de urgência, o que torna muito mais difícil a cirurgia, podendo causar uma quantidade muito maior de complicações. Outra situação em que é recomendável a cirurgia da endometriose é quando a endometriose está na forma de endometriomas, ou seja, quando essa endometriose está no ovário, formando um cisto. Por quê? A depender do tamanho do endometrioma, quanto maior o endometrioma, maior o risco de compressão do ovário normal, então, e diminuindo o que a gente chama de reserva folicular, ou seja, os óvulozinhos que estão no ovário e que são esses óvulos que vão gerar provavelmente a gravidez, o seu filho. Então, pacientes que têm desejo reprodutivo devem procurar ajuda, tratamento cirúrgico na abordagem, então, desses endometriomas, principalmente se eles forem acima de 2 centímetros. E para as outras pacientes? Para as outras pacientes, a gente tem a opção do tratamento clínico da endometriose. O tratamento da endometriose, ele também, assim como as pacientes que tratam de câncer, preferencialmente multidisciplinar. É muito importante para paciente que tem endometriose tratar com professores de educação física, com o médico ginecologista, com fisioterapeutas do assoalho pélvico e nutricionistas. A endometriose ela é uma doença inflamatória que tem um componente imunológico e também hormonal. Para tratar todas essas frentes, é preciso uma abordagem multidisciplinar. Então, pacientes que tenham uma dieta muito inflamatória, com carne vermelha, excesso de glúten e excesso de lactose, podem piorar seus sintomas de dor se consumirem então esses produtos. É importante essas pacientes serem orientadas quanto à alimentação, quanto ao tipo de dieta para diminuir os seus sintomas. O ginecologista vai ter o papel no tratamento normalmente de bloqueio hormonal dessas pacientes. A atividade física também tem um papel muito importante na redução da dor dessas pacientes. A atividade tem um papel fundamental, então, no tratamento da endometriose. A fisioterapeuta do assoalho pélvico também é um profissional bastante importante, porque ele vai ajudar a diminuir os quadros de dor e também com essa profissional a paciente vai aprender a relaxar alguns músculos do assoalho pélvico que várias vezes estão contraídos e também pioram os quadros de dor. Então, o tratamento clínico da endometriose preferencialmente deve ser multidisciplinar. Os casos cirúrgicos devem ser
guardados para situações específicas que não conseguem o tratamento, que o tratamento clínico não consiga ser efetivo e nas situações que eu falei acima. Quando o tratamento clínico não for suficiente para o tratamento dessas queixas relacionadas à endometriose, aí sim talvez seja interessante essas pacientes serem abordadas por via minimamente invasiva, ou por laparoscopia, ou por cirurgia robótica, a fim de tratar. Pacientes que já tentaram procedimentos de tratamentos para infertilidade e não conseguiram engravidar, também são potenciais candidatas ao tratamento cirúrgico. Então, lembrar sempre que o tratamento da endometriose é multidisciplinar e deve ser visto globalmente e individualmente.